Olá pessoal, hoje eu estou começando a trabalhar alguns vídeos com vocês, contando um pouquinho da história da África. Nesse vídeo, que eu me proponho a fazer, contando um pouquinho da história da África, eu quero contar que eu vou pegar os pontos principais, da história da África, porque a África, tem uma história muito rica e muito vasta. São milhares de anos de história. Essa história que muitas vezes ela passa despercebida para nós, tá? E até intencionalmente, porque a história é trabalhada, infelizmente trabalhada no ensino fundamental 2 e também no ensino médio, ela visa trabalhar mais a história do ponto de vista europeu. É uma história mais europeia. Então a gente pouco sabe, sobre a história da África. É um conteúdo muito pequeno e bastante vago sobre a história da África. Agora, por que estudar a história da África? No nosso caso aqui, estudar a história da África é compreender um pouco da história do Brasil. Tanto que aqui no Brasil existe uma lei, a Lei 10.639/3, que está na LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, que faz com que as escolas trabalhem um pouco mais esse conteúdo, que reconheça as contribuições das culturas africanas e indígenas na formação brasileira, tá? Na formação da cultura brasileira, tá bom? Então vamos lá. Estamos começando então agora a estudar um pouquinho sobre a África, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos comentar algumas coisinhas, tá? A África, ela não é um país, tá? Tem muitos alunos que falam de forma equivocada, Muitas pessoas que comentam de forma equivocada. África é um continente, tá bom? E é o terceiro maior continente do mundo. E é o segundo continente mais populoso do planeta Terra, tá bom? E atualmente nós temos 54 países no continente africano, 54 países independentes. O continente africano, ele possui uma enorme diversidade étnica, cultural, social e política. Bom, agora eu gostaria de falar com vocês sobre a palavra África, A origem da palavra África. Então, ela tem várias versões e eu escolhi duas versões para comentar com vocês aqui, tá bom? Uma versão que fala, uma versão dos fenícios, que se referem a essa região como Afri ou Afar, que significa poeira, e a língua dos berberes, que chamam de Ifri, como caverna, seria isso. Mas existem outras versões a respeito. Na Idade Antiga, tá? Precisamente na idade da Antiguidade Clássica, as obras dos viajantes e dos geógrafos da época contribuíram para a construção de uma imagem bem deturpada da história da África, tá? Resultado das observações rasas e das interpretações religiosas, tá bom? Considerando o continente africano, ele é considerado cientificamente o berço da humanidade. Por quê? Em 1974 foi descoberto um fóssil do mais antigo ancestral humano, de 3, 4 milhões de anos, o Australopithecus afarensis, apelidado de Lucy. Os cientistas encontraram ali na região mais sul do continente africano. A partir dali, do surgimento do primeiro ancestral humano mais antigo, o Australopithecus, ele vai passar por um período longo de evolução até chegar ao que nós somos hoje de Homo sapiens, tá? E essa ideia, o Charles Darwin, foi o primeiro cientista a sugerir que na África surgiram os primeiros seres humanos. Então é por isso que é considerado o berço da humanidade, ali que surgiu a humanidade, tá bom? Bom, o norte da África é a região mais antiga do mundo, tá? Mais antiga, vocês vão perceber o porquê. A gente estuda um pouco, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, um pouco de história, e lá na história da antiguidade a gente vê a formação das primeiras civilizações. No caso, eu vou falar aqui do Egito. O Egito se localiza no continente africano, na região nordeste,
e ele se formou ali 3200 antes de Cristo, o Império Egípcio, tá? E o Egito, ele se relacionava, naquela mesma época, se relacionava com outros povos, né? Mantinha relações comerciais, inclusive com outros povos, como os fenícios. Não se esqueçam aí que os egípcios, né, eles foram invadidos pelos Hicsos, os hebreus foram morar lá no Egito também. Aí em determinado momento da história você vê Roma dominando a região do Egito, o norte, né, do continente africano, o nordeste do continente africano, e até o Império Bizantino. A partir do século VII, século VIII, já na formação do islamismo, o islamismo surgiu lá na região da Península Arábica, tá? E aí depois que Maomé morre, começa um processo de expansão, né? O islamismo se espalhando para outras regiões. E ele vai chegar ali entre o século VII e século VIII, ali na região da África, o que é hoje a Argélia, Marrocos, o Egito, tá? E aí nós vamos ver comerciantes muçulmanos que contribuíram muito para a existência de reinos na África Ocidental, junto com o comércio. Os islâmicos, eles chegaram também ao Sudão, pelo Saara, pelo deserto do Saara, e pelo litoral leste. Nessa região, o islamismo é a religião pela qual foram seguidas as rotas de comércio para o interior do continente africano. Comércio do quê? De escravos, de ouro, penas e avestruz. Ah, mas eles já comercializavam escravo, então havia escravidão? Sim, havia. Em algumas regiões da África havia escravidão. E como que uma pessoa se tornava escravo? Geralmente era prisioneiro de guerra. E por uma questão de sobrevivência, essa pessoa se sujeitava a ser escravo. É diferente do contexto a partir do século XV, XVI, quando os europeus estão chegando na África e capturando nativos africanos, e aí já está no contexto do capitalismo, né? Porque você vai observar o capturado africano como sendo uma peça, né? Um objeto, uma mercadoria, né? E era um comércio extremamente lucrativo ali no século XVI, tá bom? Dentre os reinos mais antigos, né? Eu falei agora há pouco do Egito, dos reinos mais antigos da África, tá? Havia o reino de Kush. O reino de Kush, tá? Foi o mais antigo reino africano, situado ao sul, né? Entre a primeira e a sexta catarata do rio Nilo. O rio Nilo, ele nasce na região central da África, corta uma boa parte do continente africano, né? Do sul para o norte, e deságua no mar Mediterrâneo. E o reino de Kush, ele foi estabelecido, né, após o colapso da Era do Bronze, tá bom? Bem, no século X a.C., de acordo com a mitologia etíope, acredita-se que nessa região viveu a rainha de Sabá, tá? Acredita-se também que a família imperial da Etiópia, região da Etiópia, bem como os imperadores de Axum, tem a sua origem a partir de Menelik, o filho da rainha de Sabá com o rei Salomão. Era um filho secreto do rei Salomão com a rainha de Sabá, tá certo? O que a gente conhece hoje como Etiópia era chamada pelos europeus de a terra de homens escuros, derivação da palavra Aetiops, referência ao filho do deus Vulcano, a que passou a designar homens de pele escura. Não se esqueçam também que ali na região norte da África, né, você estava estudando a história de Roma, havia um entreposto comercial fenício na região do Mediterrâneo, uma cidade-estado chamada Cartago, onde hoje é a cidade de Tunis, a capital da Tunísia. Ela foi fundada pelos fenícios, tá? No século IX a.C., e com o tempo ela passou a exercer o controle político e econômico sobre boa parte ali do mar Mediterrâneo, controlando as rotas marítimas deste mar por mais de 600 anos. Essa cidade de Cartago, que nós tínhamos aí o Império Cartaginês, ela foi destruída pelos romanos nas guerras púnicas, né? Que os romanos chamavam o povo de Cartago de povo de Punis. Aí no ano 146
antes de Cristo.